Olá, mulheres místicas! Sejam muito bem-vindas aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e já deixe o seu like também aqui. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre esse livro, sobre o livro A Jornada da Heroína. E hoje, então, eu vou falar a primeira parte que a Maureen fala aqui sobre essa questão da separação do feminino. E a Maureen, ela escreveu esse livro em 1990 aqui. E o que esse livro tem a ver, às vezes, com burnout? Ou o que a Maureen quer falar sobre essa jornada da heroína? Essa jornada da heroína, ela é como se fosse um contraponto à jornada do herói. Muitas mulheres, assim como você, assim como eu, e várias outras mulheres, queremos nos enquadrar muitas vezes na jornada do herói. E a Maureen percebeu que a jornada do herói não se enquadrava nas mulheres, porque porque ela é uma psicóloga e tudo mais, ela foi vendo que a mulher ela tinha que percorrer uma jornada diferente. Tanto é que nós mulheres somos diferentes dos homens nesse aspecto. E a Maureen foi percebendo isso. E ela traz nessa jornada da heroína aqui, que é justamente a busca pela reconexão com o feminino. A jornada do herói, ela dá muito certo. Ela é boa, mas ela é boa num aspecto masculino. Para a jornada do homem, e ela percebeu que a mulher precisava de uma jornada diferente, para justamente fazer essa reconexão com o feminino. E ela foi percebendo ali vários estágios. E eu quero falar com vocês hoje sobre o primeiro estágio, que é a separação que ocorre, a separação do feminino. Que diz assim, ó. A primeira parte diz assim: a mãe representa a vítima dentro de nós, a mulher sem liberdade, a Marte. Nossa personalidade parece perigosamente borrar-se justamente a de nossa mãe. E uma tentativa desesperada de saber onde termina a mãe e começa a filha, realizamos uma cirurgia radical. E aqui ela fala que muitas vezes não é a mãe apropriada, mas é um aspecto mulher dentro de nós, um aspecto mãe, porque todas as mulheres, assim como os homens, temos duas energias dentro de nós, que é a feminina e a masculina. E nós, como mulheres, temos essa predominância à energia feminina. E a gente tem uma separação, uma ruptura ali. Muitas vezes começa desde da formação lá, quando a mulher vê a mãe, isso também. E também tem uma separação aonde que o sistema faz com que a mulher rompa com esse feminino, porque todo o nosso sistema, se a gente for entender mais profundamente, a gente vive num sistema patriarcado, que é um sistema elaborado por homens, aonde o nosso sistema de trabalho ele é moldado e pensado em homens, tanto é que o nosso calendário ele exclui a ciclicidade da mulher e tantas outras coisas, né? E a Maureen entendeu isso, que para a mulher ir buscar a sua, digamos ali, a sua liberdade, buscar o seu papel também, né, no local de trabalho, ela precisa muitas vezes romper com o feminino dela. E ela vai buscar onde? Daí ela vai para um outro, que é para a energia masculina, aonde a energia masculina abraça ela. A Maureen traz muito essa representação que, claro, o sistema abraça essa mulher, porque o sistema quer essa mulher. O sistema que eu falo é esse sistema patriarcado, que é um masculino, ele quer abraçar ela, porque esse sistema ele quer a força de trabalho dessa mulher, ele quer que essa mulher se dê bem ali. Porque de todas as maneiras, essa mulher está sempre querendo provar para esse masculino que ela é tão boa quanto o homem. E o sistema adora isso, porque a mulher fica nesse fazer desmedido. E qual é a empresa que não quer que a mulher dê o sangue por ela, né? E a Maureen fala muito sobre isso, ó. Olha, ela faz assim, ó.
A mãe é vista como a principal causa de desenvolvimento positivo ou negativo de uma criança, sem que a autoridade ou respeito que seu papel recebe dentro de seu sistema familiar específico ou da cultura em que se insere sejam levados em conta. A sociedade deposita uma enorme responsabilidade sobre a mãe, mesmo sem lhe conceder qualquer apoio financeiro, prestígio ou elogio por exercer um trabalho de tamanha importância para toda uma cultura. Ela traz esse que eu falei para vocês, muitas vezes a mulher ela já rompe com o feminino na própria base dela, lá da mãe e do pai, por causa disso tudo. O sistema não dá suporte, muitas vezes, para essa mãe. O sistema não dá esse suporte para essa mãe se manter em equilíbrio ali. E faz com que essa mulher rompa também com o feminino. E a criança, que possivelmente é você, assim como eu, a gente rompeu com esse feminino muitas vezes desde a nossa base, porque quando a gente chega, por exemplo, neste mundo aqui, a gente já vê todo esse mundo formado. A nossa mãe, ela já veio de um sistema também que formou a base dela, que é essa sociedade toda que formou a base da nossa mãe. A gente simplesmente cai ali e tem que aprender a cultura daquele sistema. E isso faz com que a mulher entenda. Muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Não que a gente quer romper, mas a gente entende que a gente precisa ir para a energia masculina para sermos fortes também. E isso faz com que a mulher adoeça. Por que eu sempre falo que o burnout é um nome novo para um problema muito antigo da mulher? Porque a Maureen, ela escreveu esse livro em 1990, para vocês entenderem. E ele só foi traduzido esse ano que ele foi traduzido. Mas é porque a Maureen aqui, Maureen Murdoch. Então ela fez isso daqui ela já entendeu como o sistema, a sociedade, ele manipula, eu vou dizer assim, muitas vezes, a questão da mulher. Ele manipula a mulher para formar mulheres trabalhadoras em prol de todo um ganho em cima. Aqui ela diz aqui também. Ó, porque daí a mulher, ela tá sempre querendo provar, e que ela fala, também queria mostrar ao meu pai que era tão boa quanto o filho que ele sempre quis e nunca teve. Quantas mulheres, muitas vezes, desde a base, também ali da formação do pai e da mãe, muitas vezes o pai ou a mãe não queria ter uma menina, queria ter um menino. Então a mulher, ela vem desse lugar de estar sempre provando para o masculino que ela é tão boa, que ela tem que estar sempre provando para um pai, por exemplo, que ela merece um amor dele, mesmo sabendo que aquele pai desejava ter um filho, homem, e não uma mulher. Por isso que muitas mulheres, elas se perdem nessa questão, para querer sempre se provar. E o pai também pode ser o pai, na questão do pai, mas está sempre provando no trabalho, tem que estar sempre provando para o chefe que ela é tão boa quanto um homem, tem que estar sempre provando para o marido também que ela é tão boa, dona de casa ali, porque a sociedade também coloca a mulher nesse aspecto de estar sempre provando em todas as partes, cada vez mais o seu melhor. E aqui ela diz, ó, a mulher, quando ela começa a se associar tanto com rejeitar esse feminino, porque não queria ser como a mãe. Muitas vezes a gente nega esse aspecto de não querer ser uma igual à nossa mãe, que a gente percebe. Mas isso também é rejeitar o feminino. E isso faz com que a mulher se enxergava frustrada, controladora, zangada, rígida. E isso também foge desse aspecto. Depois tem mais partes disso que ela entende da jornada que a gente tem que ir recuperando essas partes dentro de nós. A nossa jornada é diferente do homem, porque a gente rompe com esse feminino e a gente tem que buscar de novo esse feminino, diferente dessa jornada do herói que a Maureen fala, que é essa jornada do herói que a mulher tenta se colocar, que muitas vezes a gente não consegue se colocar nessa jornada, porque justamente tira aspectos nossos, que é muito mais do feminino, do masculino, de ir lá fazer e executar, e a mulher não. A mulher, ela tem que ter esse retorno para, primeiro, como se diz, um retorno para casa, que é um retorno pro feminino de volta. Aí ela pode se colocar de outra forma,
que não vai adoecer mais, porque quando ela está apropriada da energia que é dela, quando ela está de volta com o próprio feminino, de volta com a ciclicidade dela, é que ela consegue, então, entender as suas dores, entender o seu sofrimento, entender tudo isso que muitas vezes a sociedade não quer que essa mulher enxergue. Que nem aqui, diz aqui uma parte, ó. Esse daquela dizendo, aprendi a competir, jogar pelo poder e seguir as regras do mundo masculino. Porém, não aprendi a relaxar, me acolher ou aproveitar a vida. Sacrifiquei meu relacionamento com a minha mãe, com as minhas irmãs e comigo mesma para ser a heróica no mundo dos homens, mas já é hora de voltar a quem realmente importa. E é isso que nós mulheres fazemos. A gente vai pro mundo, como, né, pro mundo, e eles falam assim, o mundo é competitivo, o mundo ele é de competição, é o jogo do poder, é do ganhar, ganhar e ganhar. Não existe outra palavra. E isso a gente, que nem eu falei, a sociedade excluiu da mulher o sentir, o relaxar, o aproveitar a vida. Isso foi nos tirado, porque a gente fica num movimento de estar sempre querendo competir com o homem, estar sempre querendo competir, provar, mostrar. E isso, a Maureen traz que isso, a mulher chega numa certa idade. Quantas mulheres deixam de ter filhos cada vez mais tarde porque pensam na profissão. Pensam na profissão e quando elas percebem que elas simplesmente deixaram a vida dela, deixaram de aproveitar a vida para algo que não preenchia mais o coração dela. E a Maureen também traz isso, porque isso aconteceu com a Maureen também, tá? Eu tinha tudo, eu tinha uma fama, eu tinha dinheiro, mas eu me sentia vazia. E muitas mulheres se vêem nesse lugar também de se sentir, tá, mas eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa casa. Eu me vi nesse lugar também. Eu me vi nesse lugar. Tanto é que eu era funcionária pública, eu tinha um cargo estável, uma casa boa, uma família maravilhosa, mas eu não me sentia bem comigo mesma. É isso que acontece quando a gente foge da nossa própria natureza instintiva. O que acontece daí? O corpo traz os sintomas que muitas vezes vêm através do burnout, vêm através desses sintomas que o burnout nos proporciona. Não por uma forma negativa, mas uma forma da gente voltar a olhar para a gente. Foi aí que eu dei o meu salto. Quando eu entendi que eu precisava resgatar essas partes minhas que eu não me conhecia, porque o sistema faz com que a gente olhe para fora. A gente não aprendeu, que nem a Mauri falou, aprendeu a relaxar, aprendeu a aproveitar a vida, aproveitar a conexão com a natureza, aproveitar sermos cíclicas. Isso foi nos tirado. Aqui, a separação da mãe é um processo particularmente intenso para uma filha, pois tem que se separar daquela que é como ela. Ela vive um medo de perda característico pela ansiedade de estar sozinha, separada, de sentir diferença da progenitora do mesmo sexo, que a maioria dos casos constitui seu principal relacionamento. A separação da mãe é mais complexa para uma filha do que para um filho, porque ela precisa se diferenciar de uma figura materna com a qual deve se identificar, enquanto o filho se diferencia de uma figura materna que tem as qualidades e os comportamentos que ele aprendeu a repudiar dentro de si mesmo em seus esforços para se tornar o masculino. Quer dizer que nós mulheres temos que fazer esse esforço, ela diz aqui, de romper com essa mãe que está dentro da gente, romper com esse lado nosso, porque, que nem eu falei, a sociedade faz a gente enxergar, muitas vezes a gente enxerga na mãe também, porque a gente não quer olhar para a mãe, a gente quer, porque o mundo faz a gente olhar para o lado masculino, e a gente não quer olhar para o feminino, porque o feminino faz a gente sentir as nossas emoções, o feminino faz a gente acolher, o feminino é essa parte de relaxar. E quantas mulheres não conseguem relaxar, quantas mulheres vêm até mim dizendo assim, Michele, se eu relaxar, eu me sinto culpada por não estar trabalhando. Por quê? Porque a gente já criou como se fosse uma programação, porque a sociedade faz com que a mulher, por exemplo, quantas mulheres falam, eu vejo falar assim, eu já escutei isso de colegas meus,
de achar que serviço de dentro de casa não é serviço para uma mulher. Por exemplo, o que tu está fazendo? Ah, eu tô em casa cuidando dos filhos. Mas no que tu trabalha? Mas isso já é um trabalho. E as mulheres, elas se sentem culpadas quando estão relaxando porque elas tinham que estar trabalhando, cuidando de um filho, olhando para um filho, porque a sociedade fala, tá, mas se tu não tá com filho, as mulheres perdem aqui, é justamente essa perca de identidade. Eu não sei vocês, mas eu também perdi a minha identidade. Quando a minha filha nasceu, quantas mulheres deixam de ser Michele para ser a mãe da Júlia, para ser a mãe da Giovana, para ser a mãe do Marcelo, a mãe do Ricardo? A gente perde a nossa identidade. Então é isso que a Maureen está falando assim, as mulheres têm que romper com essa, porque a menina também acontece, a menina ela olha para a mãe e se espelha muitas vezes na mãe. A nossa mãe também vem, por isso que a constelação ela é maravilhosa, porque a gente faz olhar para nossa mãe e nosso pai honrando tudo que eles fizeram, porque tudo que eles fizeram foi na base do que eles aprenderam, tudo que a sociedade colocou para eles, ensinaram eles. Por isso que a gente não deve olhar para os pais com esse aspecto de tu não fez o meu melhor, tu não fez aquilo ali, mas os nossos pais eles fizeram o melhor que eles podiam ter feito naquela época. E a gente precisa olhar para isso. A nossa mãe, ela fez o melhor que ela aprendeu. As mulheres, eu falo assim, as mulheres de hoje, elas estão numa linha aonde que faz pouco tempo, se a gente for analisar, que a mulher saiu para o mercado de trabalho e a mulher ainda está nesse conhecer. Quem eu sou dentro do mercado de trabalho? Eu quero me posicionar. Porque as mulheres, elas querem trabalhar, mas elas também hoje buscam. Eu vejo que tem muitas mulheres que buscam qualidade de vida, que é tão importante, que faz parte do feminino, que é o descansar sem se sentir culpada. As mulheres querem ter mais tempo com os filhos, porque tem muitas mulheres que chegam também, ou essa mulher, ela esqueceu da vida pessoal e só focou na vida profissional, e ela percebe que, poxa, e agora? Eu queria ter formado uma família e não consegui formar, é tarde demais para mim. Ou tem aquelas mulheres que se sentem culpadas, que chegam assim, tá, meu filho já está com 10 anos, mas eu não vi, eu não me lembro dele ter feito aquilo, eu não me lembro porque estava tão ocupado com a mente no trabalho também, porque elas tiveram filho, mas elas não conseguiram focar a mente dela na criação desses filhos. E hoje a mulher, ela diz, não, eu quero qualidade de vida, eu quero estar presente com os meus filhos e eu quero trabalhar sim, mas de um modo cíclico para mim. O que é cíclico que eu falo tanto, né? E eu vou falar aqui para vocês porque vocês têm que entender esse termo também de ciclicidade, que eu falo muito nas minhas redes sociais e convido a você a ir lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias. Lá eu falo bastante sobre essa cura do feminino, que é a ciclicidade. Dentro de um mês, a mulher, ela criou esse aspecto de 30 dias eu tenho que ser produtiva, eu tenho que trabalhar às 8 horas, eu tenho que ser produtiva desde que eu entro no meu trabalho até a hora de sair, e eu tenho que ser produtiva, e eu tenho que estar todos os tempos rindo e sorrindo, e não posso ficar triste. Só que isso não é a nossa ciclicidade. A nós, mulheres, a gente é cíclica e a gente vai muito na comparação com a Lua. A Lua, ela é esse aspecto yin, que a Lua, ela é esse aspecto também feminino. Então, nós mulheres somos regidas pela Lua. Isso quer dizer que, conforme a Lua no céu, os nossos hormônios, a gente vai sendo mais produtiva. Tem semanas sim que a gente é mais, mas tem semanas que a gente não é tão produtiva, porque a Lua nos convida a olhar para dentro. E quando a gente não faz isso, gera o quê? Medos, irritabilidade. Quando a gente não entende isso, é que vai gerando todo um desconforto dentro da gente também. E a nossa ciclicidade quer dizer que eu tenho que aproveitar os momentos onde eu sei que eu sou mais produtiva ali e aproveitar. Mas quando eu entendo que eu preciso de momentos de olhar para mim, porque isso é essencial, isso o masculino não olha, que é olhar para dentro. O masculino não olha isso, olhar para os sentimentos. Só que a mulher ela tem uma outra base.
O yin é olhar para dentro, o yin é olhar para o sentir. A mulher é muito mais sensitiva do que um homem, por exemplo, porque ela tem o yin muito mais forte, muito predominante dentro dela. Então a mulher ela é mais acolhedora, a mulher ela tem mais empatia por outras mulheres. E daí vocês vão dizer assim, mas a gente julga assim porque a gente aprendeu do sistema patriarcado que a gente deva julgar as mulheres. Nós mulheres, se vocês forem olhar na história, nós viemos uma cultura onde a gente tinha uma cultura mais matriarcal, onde mulheres estavam ali cuidando, e esse cuidado era um cuidado mais acolhedor. A gente vem desse daí. Simplesmente o sistema, quando começou a revolução e tudo mais, a gente teve que romper com isso e viver nesse sistema mais patriarcado, tudo pelo capitalismo e tudo mais. Ali fez com que a mulher julgasse outras mulheres, porque o sistema, e eu não vou dizer que é o homem, não é o homem, é o sistema patriarcado que entendeu que nós mulheres juntas somos muito mais fortes. Eles entenderam que para eles dominarem, eles tinham que separar. E eles fizeram com que vamos fazer mulheres julgarem outras mulheres ali, aí elas vão perdendo as forças dela. E nessa questão, nós perdemos mesmo, nós perdemos força. Mas hoje eu percebo que essa nova geração já está entendendo isso e já está buscando ter um outro olhar também. Um olhar que eu falo assim, não de raiva para o masculino, porque o homem, se tu vê assim, os homens, o chefe, o marido, o filho, quem gerou? Uma mulher. Quem gerou esse masculino foi essa mulher. E essa mulher também veio de um sistema patriarcado que também colocou dentro dela todas essas questões. Então a gente também não pode julgar, mas a gente pode julgar esse sistema que eu falo assim, está adoecendo tantos os dois lados. Claro que muito mais hoje eu vejo muito mais as mulheres, e eu busco trabalhar com as mulheres, mas está adoecendo os dois lados. Por isso que a gente tem que buscar entender e não julgar também, porque teu marido foi criado por uma mulher, e aquela mulher foi criada por outra mulher, por uma outra ancestral dela também, que vieram de um sistema onde o sistema fez isso com nós mulheres, essa separação. E é isso que a Maureen, ela defende aqui nessa jornada da heroína, que nós mulheres devemos fazer uma jornada totalmente diferente quando a gente vai para esse mercado de trabalho, ou para quando a gente se vê com um síndrome de burnout, para que a gente se volte para dentro da gente mesma e busque as nossas respostas, busque dentro da gente essas respostas. Aqui ela fala, há dois polos de expressão do arquétipo da mãe. A grande mãe, que incorpora o acolhimento, a nutrição, a proteção, sem limites, e a mãe terrível, que representa a incapacidade de agir, sufocamento e morte. É esse aspecto que eu quero que vocês entendam, arquétipos. A gente tem arquétipos dentro da gente mesma, que a gente tem esses dois lados, mas a gente fica mais porque essa mãe terrível que ela fala ali, né, que representa esse sufocamento e tudo mais, a gente deve olhar para um outro olhar, que o olhar da mãe, todas nós temos esse arquétipo mãe. Ai, Michele, mas eu não sou mãe. Tu também tem esse arquétipo dentro de você também. Você sendo mãe ou não, todas nós mulheres temos a criação dentro de nós. E a criação, ela começa nos nossos ovários, porque cada óvulo daquilo ali representa uma criação da mulher. Então, por isso que eu falo que a gente vai perdendo essa noção, que a sociedade não nos coloca isso nessa visão, porque a cada menstruação é como se a gente oferecesse para a Terra a nossa criação, seja ela em filhos, seja ela em projeto, seja ela em qualquer coisa. Nós mulheres temos essa capacidade de criar, de sermos criativas também, mas não do sistema patriarcal.
A gente tem que tirar essa criatividade com produtividade. Criatividade, a mulher ela é criativa o tempo todo. Criativa ao tomar um chá. Nós somos criativas que nem ao colocar água dentro de uma garrafa e tomar e beber. Nós somos criativas. Nós somos criativas, nós não somos criativas só quando estamos, nós somos criativas quando estamos com os nossos filhos, embalando, beijando, acariciando. A gente tem que começar a buscar esse aspecto dentro de nós, porque aqui, como a Maureen fala, a gente criou uma mãe que se encaixa no estereótipo da mulher raivosa e histérica, porque é isso que a sociedade nos coloca, que quando a mulher está na TPM, a gente está num arquétipo mais raivoso e histérico. Quantas mulheres, quando falam que tem o burnout, falam assim, a sociedade fala, não, mas isso é besteira, vai passar, não, é bobagem. E eu fiquei mais de 10 anos com a síndrome do burnout sem saber, porque tu passava por um médico e eles não tomam um remedinho aqui, vai passar, e não passava, e eu ficava indo e buscando alternativas e não resolvia. Quer dizer, a sociedade fora de nós diz que nós somos histéricas quando a gente fala dos nossos sentimentos, quantas mulheres vão... Tudo eles têm nome. Conversa com o homem, tu tá tendo uma DR com o homem, que não sei o quê, que o homem não tem saco para escutar, que blá 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 blá, porque já criou esse estereótipo dentro desse contexto da sociedade. E a gente tem que romper com isso também, romper com esse negócio de que mulheres estão ali sendo... mulheres e homens têm que ficar competindo, nós não estamos competindo. Ninguém está competindo, e se nós estivermos competindo, nós vamos perder, o masculino também vai perder. O único que ganha é esse sistema patriarcado, que é o sistema onde, economicamente para eles, o sistema do farmacêutico ganha, o sistema hospitalar ganha, e tantos outros que fazem com que a gente queira e não busque recursos dentro da gente mesma. Aqui ela fala também, a maioria das mulheres mal consegue esperar para se distanciar da mãe raivosa e negativa. Todas ouvimos mulheres que dizem, eu não quero ser como a minha mãe de jeito nenhum, não quero ser nem parecida com ela. Algumas mulheres têm medo, não apenas de ser como a sua mãe, na verdade elas têm medo de se tornarem sua mãe. Esse medo, a matrimofobia, é tão profunda em nossa cultura que muitas vezes a mãe é deixada, sentindo-se abandonada, desvalorizada e totalmente rejeitada quando os filhos saem de casa. Por isso que a constelação, ela trabalha isso, porque a gente faz isso muitas vezes a criança de forma inconsciente, não que a gente quer, mas a gente vê que, bom, por que eu quero ser que nem a minha mãe? A criança vê para a mãe, não, mas a minha mãe, ela é submissa ao meu pai, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu não quero ser que nem ela. E isso tu rompe também com esse sistema que te deu a vida, que te mostrou, né? E a gente precisa honrar. E a gente precisa honrar, mas para essa questão de honrar, agradecendo o que eles fizeram, agradecendo o que eles te deram, que foi mais importante, que foi a vida. Mal ou bem, eles fizeram o melhor que eles podiam, nossos pais, eles fizeram o melhor. E a mulher, ela diz assim, porque a mulher, ela vê a mãe, eu não quero ser igual à mãe, e porque não quer ser parecida. Mas quantas mulheres hoje eu trabalho que quando eu pergunto como elas são idênticas à mãe, tanto no comportamento, no modo de falar, tudo isso. E isso elas não percebem. A gente não, de tanto querer ficar longe, a gente se torna tão parecida. E isso eu pergunto, tá fazendo sentido para vocês? Falem aqui, tá? Se tá fazendo sentido para vocês aqui, isso daqui. E quando a gente rompe, então, com esse feminino, acontece isso, que é justamente essa questão, a gente não quer olhar por nossos traços de criança. A gente só quer olhar aquilo que a sociedade quer que a gente olhe. Por isso que é tão importante a gente voltar e olhar para dentro. Quais são as suas necessidades hoje? Porque a gente quer só olhar para o externo, mas o externo, ele a gente vê assim, tá, mas eu vejo mulheres, eu tenho uma casa boa, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, mas eu não consigo me sentir feliz, eu não consigo me sentir preenchida.
Então, olhe para dentro de você, olhe para as suas questões. O que a sua criança está querendo lhe dizer? O que a gente deixa de viver por conta de uma sociedade? Porque a gente cria sonhos com base no que a sociedade acha que é o melhor. Quando a gente chega numa determinada idade, tem muitas mulheres que chegam, tá, eu tenho isso, mas eu não me sinto feliz. Eu tenho tudo isso, mas eu não me sinto realizada. E quando percebe que aquilo ali não era o sonho que elas queriam seguir, mas era o sonho que uma sociedade colocou para elas seguirem. E quando tu fala assim para a sociedade, não, mas isso daqui eu não quero mais. Ah, mas tu é louca, que nem eu deixei um emprego público 17 anos. Tu é louca? Não, mas isso não me faz mais feliz. Não, mas espera te aposentar, porque daí assim tu vai fazer. Não, mas, gente, se a gente for esperar as coisas acontecerem, imagina eu chegar lá depois e ver que tudo aquilo que foi construído foi como se fosse um castelo de areia. Não me serve para nada. Não me trouxe felicidade, pelo contrário, vai me trazer doenças e mais doenças, porque o meu corpo físico, ele vai mostrar essas doenças, seja com burnout. E se a gente não trata o burnout, seja uma ansiedade, se a gente não trata uma ansiedade, seja uma depressão e tantos outros problemas emocionais. E isso, a Maureen vai contando isso. Daí aqui, ó, não importa se pensarmos na deusa como ser personificado ou como uma energia que nasce e flui dentro das mulheres e entre elas. A imagem da deusa é um reconhecimento do poder feminino que é independente dos homens e não é proveniente da visão patriarcal das mulheres. A deusa reflete para nós o que tanto falta à cultura, imagens positivas de nosso poder, de nossos corpos, de nossas vontades, de nossas mães. Olhar para a deusa é nos lembrarmos de nós mesmas e nos imaginarmos plena. E é isso que eu trago para vocês. Quando a gente olha, ela fala a deusa, eu chamo essas mulheres de mística, porque eu entendo que eu me encontrei nesse misticismo. Mas dentro de cada mulher, saiba que existe uma deusa querendo surgir. A gente tem que olhar para ela. Sair dessa questão que o patriarcado nos coloca de o que é sucesso para você, porque quando a gente vê a construção de sucesso, a gente está construindo o sucesso na base de sonho de pai e mãe, na base de sonho de um sistema que diz para a mulher que ela tem que ser. Aqui no livro também, depois eu vou lendo mais para vocês entenderem que quantas mulheres chegam, tá, eu consegui uma realização de uma carreira. Eu consegui, mas na custa do que muitas vezes? De não ter um bom relacionamento, de não ter tempo com os filhos, de tudo isso. Mas não era isso que elas queriam ter outras coisas. E isso faz com que a mulher, por isso que a nossa jornada, ela é diferente do homem. A jornada do homem, ela não passa por tantos aspectos que nem a mulher. A mulher, ela quer, porque é da nossa natureza, o acolher, o cuidar, o nutrir, o sentir empatia por outras mulheres. É da nossa natureza instintiva da mulher ser criativa, é da natureza da mulher ser... e não precisamos escolher. Isso que a sociedade... Não, mas a gente tem... Quantas mulheres... A gente tem que escolher. Não, se tu quer ter felicidade no relacionamento, tu não pode ter uma profissão que tu goste, que pega qualquer coisa. E vice-versa. Mas isso é uma questão que a sociedade nos coloca nessa visão, mas hoje tem mulheres, e assim a Maureen vai falando que a gente vai rompendo com isso quando a gente entende qual é o nosso lugar, e o nosso lugar nos faz impor limite para os outros, impor limite para uma sociedade para dizer assim, opa, eu quero o que for melhor para mim, que seja num trabalho, que seja num relacionamento, que seja ter mais com meus filhos, ter mais qualidade de vida. Eu quero isso. E saiba que você pode sonhar com isso. Mas primeiro a gente precisa o quê?
romper com essas partes que estão dentro da gente, romper com tudo isso que a Maureen está falando ali, tá? A gente precisa olhar, mas como eu faço? Aí eu te trago sempre uma ideia do Dragon Dreaming, só que também o Dragon, se a gente for olhar, a maior parte do que a gente tem hoje são base em experiências de homens. Se a gente for ver a psicologia, é o Jung, é o Freud, ainda bem que tem mulheres que estão trazendo isso hoje nessa outra mentalidade, nessa outra visão do feminino. A gente vai olhando para esses aspectos mais masculinos, só que nós não conseguimos nos identificar com isso. Então, faz com que a gente, então, o Dragon Dreaming é justamente isso, tu tem que planejar e executar e tem aquele espaço do Dragon Dreaming. Só que nós entendemos, e a minha mentora, ela me ensinou uma outra coisa, como a gente é cíclica, a gente precisa de movimentos cíclicos. E esse movimento qual a primeira parte que uma mulher precisa passar? É justamente esse, é o se resgatar. Porque se eu me resgato, eu consigo sonhar. E se eu consigo sonhar, eu consigo planejar. E eu não sonho mais na base do que é bom para o meu pai, para o meu marido, do que é bom para uma sociedade que me diz que eu tenho que fazer isso. Não, eu parto do princípio do que é bom para mim e para a minha deusa interior, naquilo que vai me fazer feliz, naquilo que vai ser em prol do meu propósito, em prol da minha missão. E nisso daí a mulher ela consegue planejar, ela consegue organizar, ela consegue então executar. E daí ela consegue revisar e ela consegue também nessas partes ir celebrando. Sem aquela cultura de mulheres, né, de não celebrar, de não honrar essa parte sua que está buscando cada vez mais se melhorar. Então, eu convido a buscar essa reconexão de volta com o seu feminino, porque isso vai trazendo com que você vai melhorando nessa questão da síndrome de burnout, que vai melhorando também seus relacionamentos, porque você sabe colocar limites. Isso vai melhorando vários aspectos seus. E, Michele, mas como é que eu faço isso? Eu sugiro a você, então, começar a partir de uma coisa, meditação. Isso daqui eu falo para as minhas alunas, meditação. Eu entendo que vocês dizem, mas que chato meditar. Sabe por que é chato? E eu vou te dizer de um lugar onde eu não conseguia 5 minutos meditar. E hoje eu consigo meditar meia hora, 30 minutos. Hoje eu adoro fazer isso, porque eu busco dentro de mim aquilo que cada vez mais eu preciso limpar em mim. Porque justamente isso, a gente não foi ensinada a olhar para dentro. E a gente tem aquela nossa mente que fica conversando lá, blá, 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 e a gente não consegue, porque a gente fica ali naquele turbilhão. Mas é justamente isso, eu te convido 5 minutos do seu dia a parar, fazer uma respiração profunda, se concentrar na sua respiração e perceber quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos. Porque isso, minha gente, é estar presente. A gente deixa de estar presente, a gente deixa os nossos sentimentos tomarem as nossas ações, a gente deixa os nossos pensamentos tomarem as nossas ações. E a gente vive num modo automático de se viver, eu digo assim, de um modo automático. E a gente tem que olhar para isso. Porque se a gente quer romper, o que quer dizer assim, transformação? O que está dizendo? Transformação. Diz que tem que haver uma ação, mas tem que haver uma ação diferente. Porque se você vai fazer sempre as mesmas coisas, os resultados vão ser sempre os mesmos, certo? Então precisa haver essa transformação. Mesma coisa, motivação. Motivação. Tem que ter motivar a tua ação. Eu estou aqui motivando uma nova ação. Eu estou te trazendo uma outra forma. E isso precisa haver. Eu entendo que às vezes a gente vai dizer assim, não, mas eu não tenho tempo, fica que nem o coelho da Alice, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho. Saiba que isso é uma crença que o sistema também colocou em cima da mulher. Eu não tenho tempo, mas eu fico 1 hora no Instagram, não sei quanto tempo olhando filme.
sabe? A gente tem que ver se realmente a gente não tem esse tempo de olhar para dentro. Ou isso é o nosso ego que diz que a gente não tem tempo, porque se a gente for fazer isso, o ego vai perdendo força. E não é isso que o ego quer. Porque quando a gente está apropriado da nossa deusa, a gente está apropriado da nossa intuição, que é um grande dom das mulheres. E é isso que o patriarcado tem medo. É isso que o sistema tem medo. Que as mulheres, elas entendam e se sintam livres para tomar base naquilo que for melhor para elas. Porque a gente para de perguntar para o outro e pergunta para dentro de si o que é bom para mim, não o que é bom para o outro. E isso o sistema tem medo. Então, comece com uma meditação, comece a colocar as meditações dentro do seu dia 5 minutos, faça-se essas pausas à tarde, à noite também, faça essa respiração presente. Comece a trazer anotações, anote como tu passou o teu dia. Eu tive... Por que isso eu falo assim, às vezes alunos, vamos agora voltar a fazer um diário, por quê? Porque a gente precisa trocar essas emoções. Porque são essas emoções que nos levam a agir dessa forma. Então, se a gente trocar a emoção, porque é a emoção que faz a gente agir dessa forma, se a gente trocar a emoção, a gente troca o comportamento. Porque o pensamento, ele dispara uma emoção. E é através dessa emoção que a gente tem um comportamento. Então, a gente tem que entender quais são os teus pensamentos e que geram a tua emoção para que você tenha esse comportamento. E fazendo isso, a gente rompe com o teu ciclo. E a gente precisa introduzir uma nova emoção e um novo pensamento. Desconstruindo aquilo que foi por tanto tempo que você vem construindo e virou uma programação automática dentro de você. E a meditação, ela faz isso, faz você estar presente e se perceber. Isso eu trago para vocês, então, como uma ferramenta para vocês implementarem no seu dia. E vocês escolham aqui o horário que for melhor para vocês. E ao longo do tempo, vocês vão aumentando. Aqui mesmo no meu canal, eu tenho meditações para que você possa fazer essas meditações. São meditações guiadas. Quem sabe no começo você precisa de ouvir uma voz e ser guiada por ela. Aqui no meu canal tem da meditação da intuição, da ancestralidade, tem várias meditações. Busque aquela que for melhor para você neste momento. Então, eu convido a você, se você não é inscrito aqui no canal, se inscrevam aqui no canal. Então, hoje a gente falou sobre a jornada da heroína. E para finalizar aqui, eu queria dizer, tudo é possível para as mulheres quando encontramos nossa voz, honramos nossa identidade, batalhamos juntas por um objetivo comum e permanecemos de braços abertos aos céus, como antiga deusa mãe, numa postura de orgulho e reconhecimento da sacralidade do feminino. E a gente precisa romper com essa questão, não só da questão do masculino, mas romper também com a questão da criança e olhar de uma forma adulta e acolhedora para a nossa criança. E eu deixo para vocês, o que a sua criança está tentando te dizer e você não está dando ouvidos? E de diversas formas ela quer falar com você, seja numa dor, seja num comportamento, ela quer se comunicar com você, seja através das emoções, e você não está dando ouvido. Então pare na meditação e se pergunte, o que a minha criança está tentando me dizer que eu não estou escutando?